O controle da mente. Como obter esse controle mental, tanto para reconhecer presença e pensamentos de espíritos, como para controlar ansiedade, pânico e coisas do tipo. Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre este controle da mente. Controlar a mente das pessoas? Não, nada disso. Se a gente não consegue nem controlar a nossa, né? Quanto mais controlar a mente das pessoas. Vejam, o que nós falamos aqui é controlar a nossa própria mente, que é a coisa mais difícil, né, de se controlar. Já tem aí um ditado, né, oriental que diz que a mente é como um macaco louco, né, que os pensamentos pulam de galho em galho e a gente não tem controle sobre eles. Até tem uma história que diz, né, que um discípulo foi perguntar ao mestre como é meditar, né, e aí o mestre disse: não pense em macacos. Não pense em macacos, só isso. E aí você vai para casa e amanhã você vai compreender. No outro dia ele veio e disse: mestre, eu não vou conseguir meditar nunca. Ele disse: mas por quê? Porque eu não consigo parar de pensar em macaco. Porque quando você disse para mim, não pense em macacos, eu só pensei em macacos. Então vejam como a mente age. E o ensinamento era dizer justamente isso. Meditar é o foco. É você manter um foco mental sobre algo. Não é um não pensar em nada. Até pode existir o processo de esvaziar para se chegar no foco, né? Mas não é simplesmente não pensar em nada. A mente não consegue não pensar em nada. Você pode, por um flash ali, um curto espaço de tempo, de repente deixar pairar, mas ela logo, os pensamentos, eles adentram na mente. Então vejam, como controlar essa coisa arredia que parece que é um outro ser dentro de nós. E muitas pessoas se sentem incomodadas por isso, por quê? Porque às vezes elas estão lá tranquilas, bem, de repente elas começam a ser invadidas por pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade, e esses pensamentos são conectados às situações do dia a dia, como um problema no trabalho, um problema com o filho, com o marido, uma situação pessoal, algo que ela está descontente, aquilo começa a se crescer dentro de si, somando pensamentos diversos para tentar montar uma conclusão que nem sempre é uma conclusão positiva. Às vezes é algo que a mente elaborou, mas você exatamente não elaborou aquilo. E quando eu falo você e mente, parece, talvez vocês estejam pensando, mas Anderson, parece que você está falando de pessoas diferentes. Quem sou eu? Quem é a minha mente? A mente não sou eu, a minha mente. Vejam que a mente é como um espaço de trabalho daquele que pensa, ou seja, da consciência, que é você. O seu eu, quando você diz eu sou, você está dizendo eu é a voz que está lá dentro, é a consciência, reconhecendo a si mesmo como uma unidade, como um ser, né? que pensa, que existe. Então veja que este ser que pensa que existe, ele tem diversos tipos de atributos. Ele tem memória, raciocínio, né? Aí ele tem memória, raciocínio lógico, raciocínio, o pensamento artístico. Ele tem muitos aspectos que nós não vamos entrar nesses aspectos, senão a gente ficaria um vídeo aqui de horas, né? Então vejam, vamos imaginar, para simplificar, vamos imaginar que a nossa mente é como se fosse um caderno de desenho. Esse aqui não é um caderno de desenho, mas vamos pensar que é um caderno de desenho, né? E nesse caderno de desenho, esse caderno de desenho é um espaço vazio, é a mente. É aquele espaço que quando você diz vou meditar, eu vou esvaziar. E às vezes quando a tua meditação se atrapalha é porque adentra um pensamento. Ou quando você quer realmente meditar e colocar o foco em algo, aí você coloca neste espaço do caderno o que você quer meditar, né? Vamos supor, você quer meditar sobre o seu crescimento espiritual e você escreve neste caderno que é a sua mente. E você vai pensar só nisso. Quais são os quesitos desse crescimento espiritual? Como eu elaboro ele? Então é como se fosse uma área de trabalho a mente. É um caderno onde você vai, os seus pensamentos vão fluir aqui, neste caderno. Muito bem. Sabendo disso,
Você já percebeu que às vezes você está, por exemplo, com o foco em alguma coisa, por exemplo, você está lá assistindo um Netflix, né? Um Amazon Prime, um Globoplay, está lá fazendo propaganda, né? Tá assistindo seus streamings aí, suas séries, e a sua mente está focada no que você está assistindo. Mas em um dado momento, algo invade este caderno aqui. Porque este caderno aqui, o foco dele era pensar sobre a história que estava ocorrendo na TV, né? No que você estava assistindo, certo? Mas aí, de repente, vem lá um pensamento e ele aparece uma figura, desenho, como se fosse você desenhando no seu caderno de desenho. Aparece lá o rosto de um amigo do trabalho, que foi um amigo que discutiu com você e fez você parecer menor perante os outros. E aí o que acontece? Apareceu isso enquanto você simplesmente estava assistindo uma TV. Às vezes até por uma âncora. Uma questão que você viu justamente na TV uma coisa parecida, uma ocorrência parecida, por exemplo, alguém sendo humilhado, maltratado. Aquilo lá na sua mente fez você buscar uma situação, chama-se processo de identificação. Você identificou com aquilo. E aí você lembrou do amigo. Lembrando do amigo, você lembrou da cena. Aí no caderno começam a aparecer vários desenhos. A cena dos seus amigos de trabalho e perante aquele você sendo humilhado e se sentir humilhado perante os outros. Aí olha só, começa a distribuir para as outras coisas, que nós não vamos entrar muito, porque senão ficaria muito comprido. Mas olha só, aí desse caderno aqui, como aconteceu a imagem, esta conexão, a nossa mente vai fazendo elaborações. Aí vai para o fisiológico da mente. A mente não entende tempo e espaço. Ela compreende que algo está acontecendo aqui dentro e eu tenho que responder de acordo. Então, humilhação, você se sentiu acuado, sentimento, tristeza, medo, incerteza. Sentimento. O sentimento acontece ainda dentro da nossa mente, né? Tá lá no. Só que aí acontece o quê? Ele passa lá para o nosso sistema límbico do cérebro. E diz assim, sistema límbico, eu quero emoção. E emoção é o quê? Transformar aquilo em reações físicas. E aí o que acontece? Descarga de hormônios, de estresse, tipo cortisol, né? O sistema límbico dispara para as glândulas essas ordens, lutar ou correr, né? E aí ele se comunica com o corpo, liberando cortisol. E aí você começa a sentir, por exemplo, suor frio, coisas parecidas, pode ser um ou outro, né? Vontade de chorar, tremor, coisas do tipo, né? Nós temos aqui dois nervos chamados o nervo vago, tem dos dois lados, ligados aqui em cima, no nosso sistema límbico mais ou menos, né? E ele desce percorrendo todo o nosso corpo e tem inervações com os órgãos, coração, intestino. Aí você tem taquicardia. Aí você tem aquela vontade de ir no banheiro, incerta, né? Que quando você fica com medo, muito ansioso. Então veja que quando a nossa mente quer, ela elabora e ativa todo o nosso corpo. Mas aí vem o grande negócio, o grande segredo, que é você se colocar como alguém de fora. Veja que isso está acontecendo na sua mente, mas imagine que a sua mente é como um caderno de desenho, né? Você está olhando o que está sendo desenhado, mas o que está sendo desenhado não é você. Lembre-se disso. Dissociação. Nós falamos de associação, né? De você fazer conexão, ligação. Mas nós podemos dissociar. Pense, o que você está vendo ali é uma memória. Não é algo que aconteceu agora. Aí você vai ativar o seu córtex pré-frontal, vai racionalizar. Vejam, o que está acontecendo aqui é uma memória. Isso já aconteceu. Eu já chorei, eu já senti medo, mas agora é um momento, se é o caso, se eu quero pensar sobre isso,
Vamos pensar sobre isso, o que eu poderia ter feito, o que eu preciso conversar com essa pessoa amanhã. Racionalizar, de você compreender. E aqueles sentimentos ali já aconteceram, eles não precisam acontecer de novo. Você precisa reorganizar. Da mesma forma, quando você lembra do passado, um passado distante, né? Digamos, pode acontecer a mesma coisa, de você estar assistindo televisão e aquela cena remeter à questão lá de um passado muito distante, com seu pai, com a sua mãe. Inclusive a cena que eu montei aqui do trabalho, de você ser humilhado, ela pode puxar também do passado distante um momento que o pai, a mãe, humilhou você perante a família, perante amiguinhos do colégio. Olha que ridículo que você é fazendo isso. Não faça coisas idiotas. Olha como você é burro. Olha como você é bobo. A nossa mente, ela tem uma artimanha, né? De quando nós pegamos um sentimento, ela busca os mais profundos. E aí faz você, naquele sentimento lá, voltando, por exemplo, do trabalho, de você se sentindo humilhado no trabalho, ele vai conectar com aquele lá da infância. Aí é onde acontece de nós termos comportamentos infantis, onde algumas pessoas choram, se emocionam por serem humilhadas ali e elas se desmontam porque elas voltam a ser aquela criança que foi humilhada lá pequena perante o pai, né? Aí ela passa a ver o agressor como autoridade. E veja que é um processo que nós temos que desconectar, que nós temos que cortar, porque ele se torna nocivo. Ele nos desmonta, nós não somos mais aquela criança. Aquela criança ficou lá atrás. Não podemos criar identificação com ela. Você não tem mais aquela idade. Você não é um adulto, não precisa mais ter reações conforme aquela idade. Mas lá dentro, gravou no seu subconsciente as reações fortes que remetem a você. Quando isso acontecer, reaja desta forma para se defender. Se você era uma criança agressiva, lá na infância, quando alguém te humilhava, você queria agredir ou você quebrava as coisas, né? Qual é a reação que você vai ter, por exemplo, numa situação dessa do trabalho? Você vai querer agredir a pessoa. Tem aquele que chora, mas tem aquele que agride, que vai querer quebrar tudo, que vai querer agredir os colegas. Então vejam que nós conectamos com reações primárias. E isso é importante. E isso, gente, acontece com o ser humano e acontece com o espírito, com o pensamento que vem do plano espiritual. E nós precisamos identificar. Né? Então vejam que se você está fazendo algo que não remete a nada desses pensamentos, emoções, sentimentos, é claro, é algo conectado a algo espiritual. Né? Espírito. E aí você vai tomar providência, você vai racionalizar. Peraí, eu não estou sentindo isso agora de verdade. Eu não estava pensando nisso. Eu não preciso conectar essa sensação de medo que um espírito me dá com as reações de medo de quando eu tinha criança, de me encolher, de chorar, né? De chamar pela mãe, esse tipo de situação. Então vejam que a mente é um espaço de criação onde nós podemos ter controle quando nós nos dissociamos, observamos a mente como um campo onde as coisas acontecem e onde você pode tomar controle. Então isso é muito importante. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Aprendam a dissociar a mente e notar quando algo é externo, quando não é daquele momento, quando é ligado ao passado e se aquilo está sendo desenhado na sua mente, aquilo não é exatamente você. Aquilo é uma reação do momento que você está observando. Imagine-se observando este caderno sendo desenhado. Né? Imagine, você pode tomar uma providência de fora. Olha, eu simplesmente agora não quero mais olhar esse caderno. Eu vou limpá-lo, vou apagá-lo, vou pensar em outra coisa. E aí você dissocia da situação. Parece difícil, mas veja que a resposta é muito simples. E é uma questão de você treinar isso. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.